eu me lembro de muita coisa ainda quando eu era criança, né? Me lembro do final, assim, de relacionamento, né? Da minha mãe e do meu pai, devido ao vício, né? Ao álcool. Ele bebia muito e batia nela, né? Então, acabou que eles se separaram. Nessa separação, tinha eu, né? Mais velha, e o meu irmão mais novo. E nisso minha mãe foi para casa da mãe dela e ficou lá, né, por um tempo. E aí o meu tio foi se aproximando, né, para, sei lá, dar uma assistência, chegou levando fralda, leite, né, Sim. pro meu irmão. E depois de um tempo eles acabaram se relacionando, né? Então, aí acabou que a minha mãe se envolveu, né, já separada Já do meu separados. pai. Na verdade, nunca foram casados no papel, né, ela e meu pai. Mas aí ela se envolveu com o meu tio, né? O meu padrasto. E foram morar junto. Então, assim, durante um tempo, ainda nessa faixa de idade, 4, 5 anos, é, ele saía, ia, né, pros bares, e eu falava, pai, dá um pouquinho de cerveja. E ele ia e me dava, né? Ele ia, me dava, e eu bebia. E eu me lembro que uma vez, meu Deus, eu era bem pequena e ele estava tomando caipirinha. E eu pedi, e ele me deu. E eu até lembro que minha mãe falou assim, não dá pra menina. Ele deixa ela beber. E eu bebia, e ele deixa ela beber. E aí eu lembro que eu bebi e depois eu fui parar no chão. Meu Deus. Fui parar no chão e no outro dia eu acordei esquisita, né? Com dor de cabeça. E dali, toda vez que ele saía ou que ele estava bebendo, eu pedia e ele me dava. Meu Deus. Ele me dava e eu bebia, e eu achava aquilo gostoso, e eu bebia. E depois de um tempo, eu lembro que a gente mudou de um bairro para o outro. E eu tinha 7 anos nessa época. E foi ali quando as coisas foi mudando, sabe? Ele foi mudando um pouco o comportamento comigo, né? Sim. E eu sempre vi ele agredindo minha mãe. Sempre vi minha mãe correndo dele, né? Então, eu ficava muito assustada com aquilo. Sim. E aquilo foi me fazendo crescer assim, trancada, triste, né? E aí, depois de um tempo, ele começou a mudar o comportamento dele, né? Comigo, começou a mexer comigo. E fica com medo, né? De falar, gente, vamos falar para quem? Porque a gente é uma criança e criança acredita em tudo que o adulto fala, né? Então ele falava, se você falar para alguém, eu vou matar a sua mãe, vou matar os seus irmãos. E a gente acredita, a gente fica assustado, né? Sim, sim. Então, durante uns anos da minha vida, eu fui crescendo assim, sempre que ele tinha oportunidade, às vezes até minha mãe em casa mesmo, né? No quintal do fundo, pendurando uma roupa. E eu me lembro de uma vez que estava eu e os meus irmãos, né? A gente tudo brincando ali. E, de repente, ele me mandou ir tomar banho. E eu falei, não quero continuar brincando. Ele vai, né? Porque eu já tinha medo dele, do que acontecia e de ver o que ele fazia com a minha mãe. Então, eu me lembro que nesse dia, a minha mãe estava pendurando roupa no quintal do fundo. Ele me mandou ir tomar banho. E aí eu escutei ele falar, né, lá na sala, que era uma casa bem pequena, eu vou no banheiro lavar a mão. E aí eu já fiquei com medo ali. Ai, meu Deus. E ali ele entrou e mandou fazer umas coisas lá, né? Sim. E aquilo ia me fazendo crescer um ódio, sabe, dentro de mim. Eu ia crescendo assim com raiva e eu não queria mais ficar perto dele. Eu tinha medo de ficar perto de pessoas, principalmente se fosse homem. Chegasse perto, eu já ficava com medo. E eu não podia falar para ninguém. E as ameaças, né? Que daí ele falava que ia matar todo mundo. E teve uma vez que... Aí eu já era um pouquinho maior, né? Teve uma vez que eu estava sentada, conversando com amigos, né? Na rua. E eu vi que ele estava vindo, ele já estava
bêbado, assim, né? Aí eu corri para dentro de casa e ele viu que eu corri. E nisso, ele já entrou me xingando e ele me xingava de nomes assim que me deixava muito mal. E aí ele veio me xingando, daqui a pouco ele saiu. Aí quando ele voltou com um álcool na mão e um fósforo. E aí a porta de casa era de madeira, né? Sim. Ele jogou ali álcool, jogou em cima do sofá que eu dormia e riscou na porta. E até hoje a porta lá da casa da minha mãe, que ela nunca trocou, até hoje aquela porta é escura. De fogo que ele colocou. E ele falou, eu vou matar essa menina, eu vou matar essa menina. Então, assim, eu tinha medo de dormir. E a gente já, né, mocinha, tudo. Sim. O meu pensamento já com essa idade era encontrar alguém para casar e me tirar dali. Muita pelo que eu via minha mãe passar e muita por aquilo que fazia comigo e eu não podia contar para ninguém. Tinha essa liberdade, né? Então, eu não podia fazer nada. Tinha dias que eu comia rapidinho, assim, escondida atrás da geladeira para ele nem ver que eu comi, Meu Deus. né? Então, aí eu lembro que aí eu fui crescendo e uma vez uma moça me chamou, né? Falou, eu vou trabalhar, você não quer cuidar dos meus filhos e tal? E eu tinha 13 anos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro, era pertinho de casa, eu ia de madrugada para casa dela, ficava até a noite. E eu falava, ai, nossa, que paz, né? Eu queria continuar sentindo isso, porque você conseguir dormir, você conseguir sentar para comer. E aí acabou que, como já era conhecida também, né, da família, tudo, ela falou, fica aqui com a gente, né, tal. E aí eu ficava lá. E acabou que eu nem ganhei salário, nem nada. Eu ficava lá, eu só comia e dormia tranquila e auxiliava, fazia, né, o que podia fazer lá para ajudar eles. E aí, depois disso aí, que eu fui morar na casa dela, sempre que eu conhecia uma amiga, uma pessoa nova, ela, vim dormir aqui em casa, aí eu ia. Aí eu ia, depois eu não queria mais voltar para casa. Então, com 13 anos, aí eu morava na casa de um tempo. Sim. Só que é aquilo, no começo tudo é... E aí depois a gente ia vendo, assim, né, as situações. E no final de tudo, eu sempre tinha que voltar para onde eu não queria. Então, Pra casa, né? eu sempre voltava para lá. E cada vez que eu voltava era pior. Só que daí eu já estava crescendo, né? E aí a gente vai aprendendo a se defender um pouco mais, mas eu ainda tinha medo, né? Então, até pela forma com que eu cresci. Eu não me sentia uma pessoa resistente, eu não tinha resistência, eu não era uma pessoa resistente, uma pessoa que tinha uma cabeça, uma mentalidade, eu não tinha, eu vivia assim, aonde o povo dizia que era bom, vamos, é legal, vamos, é bom, eu ia assim, tentando buscar ali uma saída, um meio de vida, e eu nem conhecia Jesus, não ouvi falar de Jesus nessa época, então eu vivia assim desse jeito, né? E aí a minha vida sentimental era um fracasso. E era assim o que eu mais queria. Então, por ter esse pensamento de ser o que eu queria, porque eu queria